tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. A paz do nosso divino Mestre Jesus continue aí com os nossos corações, abençoando-nos, iluminando-nos, abrindo a nossa mente para bem compreender os ensinos de Jesus e da doutrina espírita, no tema que hoje foi pedido para que a gente trouxesse, um tema árduo, espinhoso, doloroso, sofrível, que é o luto, né? O tema é o luto e o cuidar de si mesmo. Bom, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, estudantes da mente, né, do espírito, da alma, da psique, dizem que falar sobre o luto é falar sobre um dos fenômenos mais profundos do psiquismo humano. Então, nesse tempo que nós temos aqui, nós vamos perceber que não dá para a gente abordar todas aquelas questões a respeito de algo tão profundo. Mas nós vamos refletir sobre algumas questões para que nós possamos melhorar um pouco essa nossa relação com o luto, que é inevitável para todos nós. Em algum momento, todos nós, invariavelmente, vamos passar por uma situação de luto. Dizem que passar por um luto é passar por um processo de transformação, que começa no dia em que uma pessoa muito importante foi embora de nossa vida. Esse processo de luto é um trajeto existencial que varia de tempo, de intensidade e que começa a partir daquele dia em direção a uma reconstrução. Então, dizem que todos nós passamos por isso, que é um processo, é uma trajetória existencial que faz parte da nossa existência, porque todos nós um dia morreremos para o corpo físico, porque somos seres imortais, mas o corpo físico um dia nós o vamos deixar e os nossos parentes, amigos, familiares também. Então, em algum momento a gente passa por esse tipo de luto. E dizem também que o luto é uma resposta natural a uma perda significativa. Então, quando nós temos uma perda significativa, que mexe, vamos dizer assim, conosco, com a nossa estrutura emocional, mental, aquilo ali é um processo natural que acontece em nós, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Então é uma trajetória que nós vamos precisar passar. É um trajeto que nós vamos passar. Se tiverem alguma pergunta, alguma colocação que vocês queiram fazer, pode levantar a mão e interromper, tá? E também uma outra situação, que a gente está acostumado a dizer do luto quando alguém morre, né? Quando nós perdemos um ente querido. Mas o luto é também passar por outras perdas significativas. Então, diz que o luto é uma resposta natural diante de uma perda significativa. Perder uma pessoa, um ente querido, é significativo. Mas existem outras perdas também que são significativas para todos nós. Por exemplo, perder o emprego. Você não está esperando. Perde o emprego, aquilo vai mexer com você, né? Perda por uma separação. Perder amigos. Um animalzinho de estimação. Perder a memória. Eu comecei com esse processo, tá? Estou vivendo ele. Estou aqui com a listinha aqui, porque senão eu me perco no que eu quero falar.
a perda da saúde nossa ou de algum familiar, alguma pessoa querida, né? Perder o vigor físico, perder a disponibilidade para realizar atividades. Quando a gente vai chegando numa certa idade, né, as nossas forças não são mais as mesmas. E a gente começa então a não conseguir fazer algumas coisas que a gente fazia. E isso para nós não é fácil, né? É também, assim, vamos dizer assim, uma perda. Ela vai mexer com as nossas emoções, esse tipo de perdas mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos sentimentos, geram muitas dores e muitos sofrimentos. Lembram de uma musiquinha assim? Não vou cantar não, só vou ler o verso, porque senão vocês vão me expulsar daqui. Quantas lágrimas eu tenho derramado, só em saber que não posso mais reviver o meu passado. Eu vivia cheio de esperanças, de alegrias, eu pulava, eu cantava, eu gritava, eu sorria. Eu fazia 1001 estripulia. Não é isso que acontecia com a gente que era mais novo? E hoje tem que ter cuidado para descer a escada, né? Minha colunazinha velha que a Marta sabe como é que é. Se eu ficar sentado muito tempo, ela começa a mexer. Se eu ficar em pé muito tempo, ela me acode. Então, você vai perdendo. Isso a gente sente. Isso mexe com a gente. Então, são perdas. E é um processo de luto. Então, aí agora nós vamos precisar ver como é que nós vamos lidar com isso. Bom, nós não vamos entrar em questões técnicas aqui da psicologia, até porque eu não sou dessa área, né, nem da psicanálise, nem psiquiatria, mas é bom a gente observar algumas coisas que eles dizem de como é que é esse processo. Que ele é um processo, assim, que tem a fase da negação, né, que é difícil acreditar no que aconteceu. Uma vez, para ilustrar isso aqui, quando eu comecei a trabalhar, com 22 anos, eu comprei um carro, um Fusca, morava em Brasília nessa época, aí chegou um domingo como esse, ia fazer uma palestra numa casa espírita, num bairro próximo, no Bandeirante. Eu morava no Cruzeiro Velho. Aí peguei a chave do carro e fui e fazer a palestra. Cheguei lá na porta da casa, cadê o carro? Cadê o carro? E eu morava num repúblico, eram umas 10 pessoas. E era num domingo, muita gente saiu, foi para um canto, foi para outro, e eu estava assim, eu e mais uns 2 amigos. Aí eu, gente, vocês não viram onde é que está meu carro? Alguém pegou, será? Mas eu com a chave na mão, nem lembro se tinha reserva de chave ou não, mas estou ali. Não acreditava, não, alguém pegou. Tá, tinha que fazer a palestra, estava faltando pouco tempo, peguei um táxi e fui. Voltei e falei, gente, onde é que esse carro? Não chegou, não apareceu? E eu não imaginava, não aceitava daquela perda. Tinha acabado de comprar, pô. Né? Mexe, então demorou para cair a ficha para me aceitar que, olha, perdeu o carro. Não tem seguro, naquela época não tinha seguro, então pode esquecer. Demorou um pouquinho para cair essa ficha, né? Mas eu fui, fiz a palestra, voltei, depois é que eu fui mexer com a coisa. Bom, então vê que existe essa fase da negação. Não pode, não, ele não morreu, não pode. Né? Ele está lá na UTI, não vai morrer, a gente quer isso, né? A gente não aceita essa perda. Aí depois vem a fase da raiva, revolta. Mas como é que pode uma pessoa tão boa igual o meu parente, né? Ou igual o meu amigo, morreu? Então você fica com raiva da situação, de ter perdido. Logo com ele, né? E aí a gente começa também a ter aquela sensação de injustiça. Mas Deus não é justo, tem tanta pessoa ruim aí, logo ele que foi. Então a gente já começa a ter raiva, essa fase da raiva, ela leva a gente então a essa revolta, a esse sentimento de injustiça, de blasfemar contra Deus, e contra isso, aquilo, outro, né? E aí depois vem uma fase que eles chamam de barganha, que aí então a gente vai dizer, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse acudido, talvez não teria acontecido. E aí a gente começa a querer, barganhar com Deus, com a vida, né? Se eu fizesse isso, se eu tivesse feito aquilo, ou se tivesse acontecido tal coisa, eu falhei em algum lugar, e a gente começa também um sentimento de culpa, né?
O que eu falhei? Eu, né, perdi. Se eu tivesse em casa, talvez não tivesse acontecido aquele acidente. Né? Enfim, a gente começa a querer fazer esse sentimento de barganha, né? E aí, nesse sentimento de barganha, a gente vai colocando aí essa situação de sentimento de culpa, aí vem tristeza, vem uma angústia, vem uma depressão, vem um sentimento de culpa muito grande, aí você começa a se autopunir. Não, também agora, né, porque você tem um sentimento de culpa, você começa a se punir porque aconteceu um acidente com uma pessoa e você... eu não pude, principalmente quando um filho, alguém que nós somos responsáveis por eles, isso ainda fica mais latente, né? A gente começa a querer achar que precisava não podia ter deixado acontecer. Então a gente começa, eu não sou digno, eu deixei isso acontecer. Ainda tem outras depois que vem mais para frente, que é aquele sentimento assim, poxa, se eu tivesse ficado mais com a minha mãe, né? Faleceu, com meu pai, se eu tiver... Aí vem todo esse sentimento, né? Toda essa coisa, que nós precisamos de vivenciar esse luto, né? Aí depois vem aquele sentimento de aceitação. Aí a gente começa a aceitar. Não é esquecer, porque ninguém esquece. Minha mãe morreu, já tem 47 anos. Até hoje eu não esqueci. Mas eu continuo, então, vivendo e percebendo que é uma realidade que nos toca, né? Continua a minha vida, né? Continua, e é o que se espera nessa fase de aceitação. É que a gente aprende a seguir apesar da dor. Porque não acaba a dor. Sempre há uma dorzinha ali, né? E é uma dor assim, e são coisas assim, e essas 4 fases, tem gente que fala que são mais fases e tal, detalha mais, mas eu peguei só essas 4, que dão um resumo bom. Então, quer dizer que elas não são assim lineares, acontece uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Não, ela é assim, meio cíclico. Tem dia que é uma dor intensa, tem dia que alivia mais, tem dia que volta, parece que começou tudo de novo, e esses sentimentos, essas emoções vão ficando. Aí, a gente procura a refletir. Como passar por estas fases do processo de luto? Como é que a gente tem que encarar isso? Como passar por esse processo de transformação? Que a psicologia diz que o luto é uma transformação, do momento que você faz a perda até o momento em que você transforma, né? Em que você faz uma reconstrução da sua própria vida, do seu si mesmo, de você, né? E a ressignificação do luto. O que é isso? Dar um novo significado a esse luto, a essa perda que teve. E é importante a gente fazer isso, né? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, quer dizer, primeiro, não uma ordem, tá? Primeiro o que eu vou falar, mas está tudo junto e misturado. Não fugir nem esconder sentimentos. Que às vezes a gente quer deixar lá, não, principalmente às vezes o espírita, né, não, tem que aceitar essa morte e tal, a vida continua e tal, e a gente deixa aquela dor quieta lá e não mexe com ela. A gente quer superar assim, ó, num salto. Tem que esquecer de uma vez. E isso não acontece, porque nós estamos mexendo com coisas, como diz a psicologia, coisas profundas da nossa psique. E aí a gente vai ver, no transcorrer da nossa fala, de que isso é importante a gente passar por isso. Porque se todos nós passamos por luto, se é uma coisa natural, é porque está nos processos da lei divina. Nós perdemos o nosso corpo físico, nós morrermos para a vida física, morreu o nosso corpo. É um processo natural para a nossa evolução. Então a gente vai ter que começar a dar um ressignificado para essas perdas e para esse luto, né? Então começar não fugindo dos sentimentos. Olha, eu fiquei com raiva, eu fiquei triste, eu fiquei chateado, eu fiquei com sentimento de culpa. Você busca fazer assim, uma introspecção, né? Buscar aquilo que está acontecendo dentro de você, as suas necessidades, né? Necessidade de falar, de conversar,
Então você tem que estar atento às suas necessidades. Ou seja, você vai buscar não fugir e de esconder os seus sentimentos, falar deles, procurar colocá-los para fora, porque aí você começa a reelaborar, a reconstruir e a dar um significado novo. Mas se você ficar caladão na sua, ali introspectivo, né, isolar-se, sentimento de culpa, isso não vai ajudar a nós passarmos por esse processo. Vai demorar mais. Então nós precisamos de passar ele com mais tranquilidade, né? É preciso, então o que é preciso? O autocuidado. Olhar para dentro de si, sabe? Fazer aquele mergulho dentro de nós mesmos. Aquele mergulho dentro de nós mesmos que o Santo Agostinho fala lá na pergunta 919, né? No final do dia, faz uma reflexão do que aconteceu na sua vida. Então a gente fazer esse mergulho para a gente se autoconhecer. Procurar perceber, porque às vezes a gente não percebe, sabe? A gente não sabe se o nosso sentimento é de tristeza. Eu não sei, eu estou sentindo uma coisa aqui que, nossa senhora, é horrível, é uma dor tamanha que eu tenho dentro de mim, que eu não sei o que é isso, por que está doendo. Então a gente não sabe exatamente o sentimento que está gerando aquela dor. Se é uma tristeza, se é uma raiva, se é uma melancolia. Então a gente não nos conhece. E quando a gente começa a nos conhecer, identificar, fica mais fácil a gente trabalhar. A gente tem que saber o que está acontecendo dentro da gente, onde é que está o nosso coração, para saber onde que a gente quer ir, né? Se eu quiser sair lá do centro da cidade e vir aqui no Jecal e ligar para a Marta, Marta, como é que eu faço para chegar aí? Não tenho Waze, não tenho Google Maps. Aí ela vai me ensinar, né? Mas para ela me ensinar, o que ela vai ter que saber? A pergunta que ela vai fazer? Onde você está? E se eu falar que estou aqui na esquina, fazer só seguir reto. Se eu falar que estou lá perto da Praça Cívica, ela vai, você pega ali 85, tá, vai, pega 136, vem, e vai me ensinar como é que eu faço. Tá. Então eu tenho que saber o que está acontecendo comigo para saber onde que eu quero chegar. Quais que são as minhas dores, eu tenho que identificar elas. Então, esse autoconhecimento, conversar com as nossas dores. Chegar, acolher elas. A gente mesmo acolher. Falar assim, olha, está doendo. Não é você, às vezes, a gente querer dar uma de forte. Não, porque eu sou forte. Porque eu tenho conhecimento da doutrina espírita. Porque eu tenho isso. E eu vou superar. Sim, nós precisamos do pensamento positivo. Mas não é assim querer, de uma vez, resolver. Nós temos que vivenciar isso. Nós temos que deixar isso saindo de nós, né? E procurar ir reflexionando, falando. Tem uma fala que diz assim, falar é a melhor solução. Quando nós falamos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas dores, quando nós falamos, ajuda muito a gente libertar delas. Nós vamos dar um toquezinho isso aí, daqui a pouquinho a mais sobre isso aí, sobre esse falar, né? Por que a gente precisa de ter esse autocuidado? Porque se a gente não fazer essa visita interior e deixando lá assim, sabe, pressionado lá embaixo no nosso coração, sem falar dele, sem colocar para fora, ficar introspectivo, se isolar, eu sou culpado, eu sou... E buscar isso aí, eu vou segurando aquilo, e aí o que acontece? Vai virando um luto crônico. Ou seja, ele não sai, ele demora mais, né? Você fica crônico e o luto crônico nos asfixia. Se nós deixarmos não trabalhar isso, aí o que acontece? Vai deixando de ser uma experiência de perda para ser uma de adoecimento mental. Se nós não trabalharmos isso em nós, esse autocuidado, esse cuidar de si mesmo, essa busca de ajuda, né? Essa busca de conversar conosco mesmo, de dar atenção a nós, a nossas dores, elas vão se emudecendo, elas vão ficando cristalizadas ali, né? Vão endurecendo ali dentro, enrijecendo, e aí pode vir, né? Através disso, tornar um adoecimento psíquico, vem a dificuldade de reconectar-se, de conectar com as pessoas, de conviver. Eu perdi a vontade de conversar com as pessoas. Sabe que isso não acontece? Então,
aí a gente se isola, né? A tristeza, vem a melancolia, vem a desconexão com a vida. Essa vida agora perdeu o sentido depois que aconteceu aquilo, porque eu estou me sentindo também culpado, e vai toda aquela coisa. Então a gente desconecta com a vida, vem a depressão, a gente começa a falar assim, essa vida não vale nada. Aí vem o vazio existencial. Não, para mim essa vida não vale mais nada. Isso aí a gente ouve demais, depois que a pessoa perdeu. Eu tenho um cunhado que fala assim, não, Gonzaga, a minha vida, depois que sua irmã foi embora, perdeu o sentido. Eu não quero mais nada. Olha, eu não tenho vontade de fazer mais nada. E ele era uma pessoa muito ativa, trabalhadora, demais. E 50 e tantos anos junto. Então, o que acontece? Mexe. Aí, a conversa, aí nós precisamos dar um apoio. A pessoa tem que buscar o apoio e nós que somos a rede de apoio dessas pessoas, dá o apoio, levar o apoio, para que a pessoa possa sair. Melhorou, está melhor, porque houve uma atenção da parte dele e da parte dos familiares. Já tem 3 anos isso. Mas a gente ficava pensando, puxa vida, ele estava com 82 anos, hoje está com 85, então quer dizer, a coisa foi ficando pesada, a gente ficava muito preocupado. Aí então, houve esse apoio e essa compreensão de que é uma dor forte e que nós precisamos de dar atenção, né? Então esse cuidar de si mesmo, fazer essas visitas interiores, conversar conosco mesmo, refletir e ressignificar. Peraí, por que afinal de contas, Deus colocou que um parente nosso tem que morrer? Por que a gente sofre quando ele morre? Por que a gente sente falta? A gente tem que começar a buscar essas reflexões para dar um significado novo, dar um novo significado para o luto. A gente encarar ele de frente a frente e falar assim, bicho, você não é um bicho de 7 cabeças, não. Mas para fazer isso, na hora da dor, do momento, não é fácil. Mas com o tempo a gente vai poder encarar ele de frente, né? E dizer, aconteceu, mas eu vou seguir em frente. O que é que nós necessitamos? Pedido de ajuda. Gente, me ajuda que o trem está... Eu não estou aguentando. Você tem que chegar e pedir ajuda. Faz essa reflexão, faz essa busca e abre-se. Pede ajuda e toda ajuda é bem-vinda. Aí a gente chama de uma rede de apoio. Essa rede de apoio são os amigos, são os colegas de trabalho, são os parentes, são os vizinhos. A nossa equipe da nossa religião, né? Nós temos que buscar as pessoas de confiança para falar com elas, porque também para falar dessas dores, aí nós vamos ver que a gente precisa... Se a gente vai falar com alguém, não, peraí, a morte não existe e tal. Não é por aí agora. É acolher a dor. É ter empatia e se colocar no lugar da pessoa para perceber que aquela dor está difícil e não vai dizer assim, olha, não adianta, morrer, a morte não existe. Quer dizer, nós espíritas, nós passamos por luto? Passamos, eu já passei por vários. Mas tem esse processo. Mas na hora da dor, na hora da dificuldade, por isso que eu acho interessante as pessoas dizem, olha, só Deus para te consolar, não tem nada para falar. E realmente a gente não tem nada para falar. A gente só tem que abraçar a pessoa e dizer, eu estou aqui junto com você. Se a gente está andando, se eu estiver andando aqui, bater o dedão do pé ali na quina da mesa aqui, não adianta alguém falar assim, nossa senhora, também você não olhou onde é que você pisava, ainda vem me julgar, né? Também você não olhou onde é que pisava, o trem está doendo, eu estou aqui, eu não estou aguentando. E alguém vai me dizer, olha, você não foi atencioso, você não sabe que a mesa é mais dura do que seu dedo, você ainda estava descalço. Aqui, ó, ruchei meu dedo aqui. Foi parecido com isso. Na hora, se alguém falasse assim, não, também você foi deixar a porta bater no seu dedo, né? Não adianta resolver nada. O que é que você precisa nesse momento? É de alguém para chegar e dizer assim, eu sei que deve estar doendo muito, eu não sei, só você sabe como é que é a dor que você está passando, mas eu estou aqui do seu lado. E escutar a pessoa, escutar tudo que ela está falando sem fazer nenhuma pergunta. Deixar ela falar. Porque se eu for falar com a pessoa e ela vir começar a contar a história dela, aí eu, na hora, ela está começando a contar, está falando, mas desde quando que você está passando por isso? Eu já não estou dando o apoio emocional mais que ela precisa, já não estou fazendo parte de uma boa rede de apoio.
Por quê? Porque eu estou desfocando daquilo que ela quer trazer, ela até quer esvaziar o coração dela. Ela não está preocupada em saber, ela nem lembra de que data disso. E a gente vai, quando é que foi isso? Ah, mas você, o que aconteceu? Não. Quando a gente quiser dar um apoio, isso chama apoio emocional, que todos nós podemos dar, não só na nossa família, mas na casa espírita, é ouvir com amor, sem julgar, sem fazer julgamento, sem intrometer. Mas por que você fez isso? Ah, mas você não devia, sabe? Não. É a pessoa se colocar. E você, com o coração aberto, ouvir com o coração as dores dela. Compreender. Para mim não está doendo. Meu irmão vem chorar as mágoas da morte do meu pai. Não, você está vendo como é que eu estou? Eu não estou chorando. Não adianta você falar isso. Porque é diferente, cada um tem uma compreensão diferente, uma vida diferente, passou por situações diferentes. Então o que nós precisamos é de, se queremos ajudar, é ouvir com amor, ouvir com atenção, deixar a pessoa falar sem nenhum julgamento, sem nenhum preconceito, confiando de que quando ela falar, ela vai encontrar a melhor solução. E também não adianta, não, você devia fazer o seguinte. Não, sabe o que você faz? Não dá. Conselho também nessa hora não dá. Não adianta. A prática tem mostrado que não dá. Porque a própria pessoa, quando ela esvazia dos sentimentos que estão ali, aí ela pensa melhor sobre o que vai fazer. Já viu o Chico Xavier falava isso, né? Olha, quando alguém for te ofender, coloca água na boca e conta até 10. Você já conhece a frase do Chico, né? Que é o seguinte: fique em silêncio, para que o seu desejo de dar uma resposta, de fazer, de acontecer, escuta mais. Porque daí a pouco a própria pessoa colocando para fora, ela mesmo vai chegar a uma conclusão melhor do que a conclusão que você ia dar para ela. Vai chegar a uma solução melhor do que a que você daria para ela. Mas aí precisa de ter ouvido de ouvir. Né? Então esse pedido de ajuda é importante. Ressignificar a perda, a ausência, o vazio existencial, reconectar e dar um novo sentido de vida. Engraçado, eu vejo muitas pessoas assim, olha, para mim a vida perdeu sentido. E aí começa a dizer por que perdeu o sentido para ela. As coisas do jeito que está, é a política, é a economia, é isso, é aquilo. E vai colocando para fora, olha, e eu faço, eu luto e tal, e não estou conseguindo aquilo que eu queria. Então, para mim, essa vida perdeu sentido. Aí nós vamos começar a ter que ressignificar essas perdas também, porque às vezes essa perda de sentido, ela é importante para nós. Para mim começar a dar um outro sentido para a vida. Então, a vida não é só isso. Se eu ouço, se eu falo daquilo que eu estou sentindo, a pessoa de tanto, ela vai falando, vai esvaziando aquele sentimento de raiva, de revolta que tem com a vida, ou de desespero. Depois que ela vai conversando, e aí, com o tempo, cada dia que passa, esse ciclo de falando vai chegando, vai diminuindo aquela intensidade da dor, e a pessoa começa a buscar uma própria solução. Mas espera aí, essa vida, então, tem um outro significado, tem um outro sentido. Então a gente vai ressignificar. E a perda também, a gente ressignifica. Porque é o seguinte, a gente vai ver que é importante a gente perder certas coisas. A gente não quer perder, porque a gente acha que aquilo é o melhor que nós temos. Mas, às vezes, nós precisamos de perder alguma coisa para ganhar outra. Melhor. Jesus já dizia isso. O reino dos céus é comparado a um homem que tinha bens, que tinha tesouros. Até que um dia ele encontrou um tesouro muito grande, uma pedra de inestimável valor, enterrada numa terra. O que esse homem fez? Foi lá, vendeu tudo que tinha, para poder pegar aquele dinheiro e comprar a terra. Se ele não se desapegasse daquilo que ele tinha, ele não podia ter um tesouro maior, né? Olha só, como que é importante a gente perder algumas coisas.
Então as perdas é aquele assim, é desapegar-se, né? Perder, saber perder, é também saber desapegar. Outro exemplo, bom, Francisco de Assis. Tinha saúde física, dinheiro, beleza, mulheres, todas queriam passear no Rolls Royce. Ah, não, não era Rolls Royce, não tinha, era cavalo, né? Todo mundo queria andar na carruagem dele, porque ele era riquíssimo, né? Aí o que acontece? Ele encontra um tesouro maior. Ele foi refletindo, a vida foi acontecendo e foi mostrando um caminho para ele. Ele largou tudo, arrancou a roupa do corpo, porque o pai estava dizendo que então é sua, então toma. E saiu nu para o mundo afora. Por quê? Porque ele achou um tesouro maior. Então, ele ressignificou todas aquelas coisas que ele teria, ele as perdeu em benefício de algo melhor. Então, nós precisamos de perder algumas emoções nossas para ganhar outras mais. Às vezes, o apego que nós temos às coisas ou às pessoas nos prejudica de caminhar, de ir em frente. Se nós não deixarmos para trás, nós não seguimos em frente. Por que Jesus diz assim, quem são meus pais, quem são meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade do Pai. O que ele está querendo dizer? Não que ele estivesse colocando para escanteio a família dele, não. Ele estava dizendo que era algo maior a família. Que eu não posso ficar preso só aos meus laços familiares de pai, mãe e irmão, mas ver que a humanidade inteira é nossa irmã, porque somos todos filhos de Deus. Então ele estava fazendo o quê? Subindo uma escadinha. Ensinando a gente a subir uma escadinha, largar só desses lados, né? E é difícil isso. Quem aqui já não rezou para o filho, para a filha, para o parente passar no vestibular? Espera aí. E os outros? Nós vamos querer que só... Tem uma vaga de emprego. Ah, essa tem que ser para o meu filho. Mas de outro filho de outra pessoa que nós não conhecemos? Será que me estudou mais do que o meu? Você está vendo? Mas porque é meu filho, tem que ser para ele. Por que não para um outro? O outro também não merece? Então veja bem, então nós vamos quebrando esses laços assim de querer, de egoísmo. Não é laços de família, nós estamos quebrando os laços do egoísmo, do apego, para ter um amor fraterno. Ah, tá, meu filho não arrumou esse emprego? Tá, tudo bem, foi para o outro que ficou? De repente alguma coisa acontece na vida do filho que era melhor do que, com certeza vai aparecer algo melhor para ele, na condição dele, do que aquele emprego que a gente estava tanto desejando que fizesse. Então esse apego que nós temos em querer proteger demais só os nossos, dificulta. Então esse desapego, essa perda, aprender a perder certas coisas, até a nossa própria vida física, né? É morrendo que se vive para a vida eterna. O que está querendo dizer Jesus com isso? Que morrer para as coisas da matéria, ou seja, dar menos valor às coisas materiais para dar valor às coisas espirituais, nos favorece. Já que nós somos espíritos imortais, é melhor a gente ter uma vida transitória, que é essa nossa, né? Essa vida que vamos botar que seja 100 anos. 100 anos que nós vivamos aqui, é melhor às vezes eu me privar ou me ajustar ou passar de uma forma que aquilo ali vai ser útil para mim, numa vida que é infinita, que é imortal. Né? Então, às vezes, a gente precisa passar por algumas coisas para aprender a desapegar. E a dor, como Jesus diz, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A dor, ela ajuda a gente nesse sentimento de perda. Porque eu vou te ser sincero, comigo não acontece de eu largar as coisas se não tiver uma dor ali cutucando. As coisas estão tudo bem, está tudo tranquilo. Você vai querer que muda? Tá bom para você, mas está errado. Eu preciso de crescer, mas eu estou ali. Não, está bom do jeito que está, aquela zona de conforto. Não, está bom do jeito que está. Não, meu irmão, você precisa de aprender mais coisas. Tem coisas mais além, tem felicidades maiores. Você está preso a essas coisas que estão deixando de ser feliz,
Mas tem outros muito maiores. É o caso do Francisco de Assis, né? Tem coisas muito melhores, muito mais felizes do que essas que você está tendo aqui. Então, se às vezes não vir uma dor física ou emocional ou espiritual para te tirar daquilo e começar a pensar, a gente não sai do lugar. Então, a dor ajuda. Por isso que Deus fez, a lei de Deus é tão perfeita, né? Essa lei de evolução, que permite que nós tenhamos perdas e que a gente sofra por elas, porque é natural, porque nós somos humanos, nós temos emoções, nós temos sentimentos, nós temos convivência, essa convivência com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, cria laços que depois quando rompe com a morte, por exemplo, é difícil, é doloroso, mas nos ajuda a dizer, olha, a vida continua. Por quê? Se eu percebo que a vida continua, que nós somos seres imortais, quando eu olhar para a perda da morte, por exemplo, pela morte, eu começo assim, olha, está doloroso. Faz tanta falta, eu gostava tanto do jeito da pessoa, né, me fazia tão bem, me fazia feliz, né? E ela foi embora. Mas quando eu percebo que ela foi embora, mas que ela continua existindo, que ela continua, a dor é menor. Quando a gente começa a pensar assim, olha, isso só mudou de endereço. Imagina só, hoje eu tenho um filho que mora fora do Brasil. Já tem um bom tempo. É uma perda, né? É uma perda. Será que é uma perda igual à perda da morte se ele tivesse morrido? Será que é igual? Cada um vai pensar de um jeito. Mas se nós começarmos a pensar que a morte é você mudar de endereço, você sai do plano físico para o plano espiritual, que você continua, que você pode comunicar, porque hoje eu comunico com meu filho, tem uma videochamada, beleza, né? Ajuda bastante, né? Para diminuir aquela saudade, né? Então você vê, oi, tudo bem? Você vê, seu cabelo está assim, está assado e tal. Você, não é? Isso, então, olha só para você ver como é que a lei divina é uma beleza. Isso aí é uma parábola que nós podemos usar quando a gente lembrar de alguém que está indo, a gente pensa nisso aí. É o meu irmão que está indo para outro lugar. E que eu posso falar com ele. Antes eu podia falar com meu filho por videochamada, há 10 anos atrás. Hoje, posso. Por quê? A tecnologia evoluiu. E o nosso desenvolvimento mental? Desenvolver o nosso sexto sentido. Dá atenção para isso. A psicografia, né? A mediunidade, não me põe em contato com os meus entes queridos. Eu também posso entrar em contato com meus entes queridos. Aliás, eu entro. Todos nós entramos. Só que a gente não lembra. Por quê? Porque está no outro plano. A gente comunica com eles, visita, vê e tal. Hoje eu sonhei com meu filho. Hoje eu sonhei com a minha mãe. Certo? Então, houve aquele contato, mas a gente não valoriza isso. Mas quando a gente começar a dar valor, e eu faço assim, então não é só pela mediunidade, é também pela lembrança. Quando eu lembro da minha mãe, o que ela fez por mim, como que ela me ajudou na minha trajetória, eu lembro com o quê? Com gratidão. Viver essa gratidão é se conectar com ela. Porque a nossa mente se conecta. Tem palavras aí? Não tem palavras, mas tem sentimento. Aí nós precisamos aprender a dar valor a isso. Porque essa é a vida do espírito. Os espíritos superiores, eles conversam através do pensamento. E um dia nós vamos ter que fazer isso, através do coração, do sentimento. Certo? Então, meus amigos, o tempo está esgotado, né? Eu só queria dizer o seguinte, que essa busca, essa ajuda e a ajuda da fé, colocar Jesus como o construtor divino da nossa individualidade eterna, ajuda muito. Entregarmos, Jesus, me ajuda, está pesado. Abençoa o meu coração, abençoa a minha mente, ilumina a minha mente, apazigua o meu coração, me enche de força, de esperança para que eu consiga ir. Vem, porque bate, pediu
obtenho. Bate, a porta abre. Então, meus amigos, não é fácil isso, não é fácil, mas com as bênçãos de Deus, com o nosso autocuidado e o cuidado um dos outros, aí entra a Casa Espírita para ir nos amparando, nós precisamos de conversar, ouvir as pessoas sem julgamento. Quanto mais a gente ouvir, melhor. Quanto mais nós falarmos, nós criarmos esse laço de fraternidade. Essas dores e essas ajudas precisam de desenvolver em nós o laço de fraternidade, de eu abraçar o meu irmão e ouvi-lo, e perceber o que ele está sentindo. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie.